Olá, está começando De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Renato Nunes, do PRB. Vamos aqui debater sobre o seu projeto de lei que pretende instituir cemitério para animais em Caxias do Sul. Tudo bem, vereador? É um prazer tê-lo novamente aqui. Tudo bem, um prazer todo nosso. Um abraço a todos os telespectadores. Vereador, repercutiu bastante nos últimos meses, logo que o senhor apresentou essa matéria à Câmara, no sentido de que tivéssemos, então, um lugar para abrigar animais de estimação que já morreram. Muitas vezes são enterrados por aí, no pátio, de diversas formas. E Caxias do Sul, assim como tem sido uma tendência em diversos centros urbanos, o apego cada vez mais crescente a animais de estimação. Como é que o senhor tem visto essa situação, esse crescimento do carinho pelos animais? Bom, na verdade a nossa proposta, né, é que o poder municipal, né, o poder executivo municipal venha colocar à disposição de todos os seus cidadãos aqui esse serviço, né, de que é o cemitério e crematório também para animais de estimação de pequeno, médio e grande porte, né, porque hoje em dia todo mundo tem, né, todo mundo gosta, ou pelo menos a grande maioria, uma parte aí bastante considerada aí da população, tem seus animais, né, cães, gatos, né, enfim, outras espécies também. Pássaros. E as pessoas vivem ali por muitos anos, né, por muito tempo ali, com aqueles animaizinhos de estimação, e daí chega um momento que aquele animalzinho vai morrer, né, não vai durar para sempre, né, vai durar 5 anos, 10 anos, 15 anos, enfim, né, e não se tem um local apropriado para a gente sepultar esses animaizinhos de estimação, que foram ali os grandes companheiros, né, das pessoas, ou praticamente quase considerado um membro da família, né? Principalmente casais sem filhos, pessoas idosas que têm lá os seus cãezinhos, seus gatinhos, enfim, né? Pessoas também que se utilizam dos animais para o sustento da família, que é o caso do cavalo, né? Que é utilizado aí para puxar a carroça lá, enfim, para o trabalho, ou para o lazer, ou a charrete, enfim. E daqui a pouco acontece um acidente com aquele animal, né, ou uma doença, e aquele animal acaba morrendo. E nós não temos, por incrível que pareça, em Caxias do Sul, hoje uma cidade de porte grande, né, com mais de 500 mil habitantes, nós não temos um local apropriado para a gente fazer um enterro desses animais. O senhor buscou exemplos em outras cidades, que outras experiências já foram feitas no sentido desse cemitério? Olha, eu utilizei 2 exemplos, né, que é Nova Petrópolis e Curitiba, que já tem cemitério e crematório para animais, funciona muito bem, né, e eu vejo que as coisas boas nós precisamos copiar. Mas totalmente custeado pelo poder público, ou, por exemplo, morre o seu animal de estimação, um cachorro, vamos supor, e o senhor simplesmente vai, destina e o poder público cuida disso, ou o cidadão tem que pagar uma taxa de manutenção? Normalmente, como funciona isso? Normalmente, né, em alguns lugares é de responsabilidade do Poder Executivo Municipal, né, mas mesmo estes, a pessoa sempre acaba, né, pagando ali uma taxa, enfim, para manutenção, né, Claro. Ou em outros locais também, o Poder Municipal ali acaba concedendo, né, para que pessoas assim da iniciativa privada venha explorar esse meio de cemitério e crematório também para animais. E aí as pessoas pagam, enfim, uma taxa. Quem não tem condições, né, claro, tem uma parcela que entra a responsabilidade do município. Porque o que acontece hoje? Esses animais morrem, são atropelados nas vias públicas, né? E acabam sendo jogados em terrenos baldios, né? Ou fica ali na beira da estrada, quer dizer, contaminando o solo, trazendo doenças, né, à população. Quer dizer, é uma situação de saúde pública, né? É saúde pública. Então, não é simplesmente para a pessoa se dar o luxo para ter um local, né, assim como nós temos, né, cemitério e crematório
pessoas, né? Para ir lá e visitar e acender vela. Não, não é só essa questão. Né? Claro que a pessoa também tendo um local, né, para sepultar os seus animaizinhos, enfim, ela querendo ir lá visitar o túmulo, não sei, né? Aí vai da cabeça de cada um, né? Eu não vejo também erro nisso. O senhor entrou num ponto que eu ia tocar, que é quando as pessoas acabam comparando o carinho para com os animais e também em relação às pessoas. Sobretudo quem não tem animais de estimação, muitas vezes coloca, bom, mas o poder público tem tantas preocupações, a cidade ainda tem tantas carências, como, por exemplo, saúde, educação, segurança, a própria questão dos mortos também, porque se discute até que ponto Caxias, de repente, precisaria de mais um cemitério, dada a demanda já, que os atuais não têm dado conta. Ao mesmo tempo, o poder público entrou com a iniciativa, então, de possibilitar o crematório, então, fazer com que alguns mortos sejam cremados, custeados pelo poder público. Como colocar para essas pessoas que às vezes pensam assim, pô, mas por que não, então, priorizar mais questões ligadas aos humanos do que pensar nos bichos? Então, mas na verdade está ligado diretamente aos humanos, né? Claro que tem muitas pessoas, às vezes, que não simpatizam muito com os animais, né? Nesse caso que eu queria E colocar. fica dizendo, poxa, fico cuidando de bicho em vez de cuidar de gente, alguma coisa assim, né? As pessoas aí estão carentes, estão precisando disso ou daquilo outro e ficam aí um vereador ou um parlamentar, um deputado, seja lá quem for, preocupado com animais, né? Mas só que, na verdade, assim como tem pessoas que não gostam dos animais, tem muita gente que gosta. Exatamente. E está ligado diretamente às pessoas, né? Por exemplo, como eu dizia antes, né? Caxias do Sul tem mais de 500 mil habitantes e as pessoas trabalham direto, né? É uma cidade conhecida como a cidade do trabalho e faz crescer cada vez mais essa cidade, pagam absurdos de impostos e tem direito, sim, né, de ter um local para enterrar, sepultar os seus animais de estimação, né, que é uma questão de saúde pública também, porque se não tiver um lugar apropriado, vai acontecer o que acontece hoje. Ficar jogado nas ruas. Vai ficar jogado nas ruas, vai ser enterrado ou jogado no terreno baldio, ou vai acontecer, né, que é muito comum, hoje as pessoas vão lá, colocam dentro de um saco, um plástico, o animal e joga dentro do container da Codeca. Ou então, se é um animal grande, um cavalo, por exemplo, que é atropelado, fica lá e acaba levando lá para o aterro sanitário, novo aterro sanitário de Caxias do Sul, que não é um local, nunca foi um local apropriado para sepultar os animais, né? Hoje a gente aí o senhor entra numa questão que poucas pessoas muitas vezes se dão por conta, que não se trata apenas de vamos contemplar uma parcela da população que eventualmente possa ficar triste com a morte dos animais. É uma questão de saúde pública, basicamente. Né? E aí eu confesso para o senhor que me feriu a ideia. Eu fico também preocupado com essa questão. Se muito se coloca dos cães de rua já, com aquela tradicional problema da raiva, que muitos não são vacinados contra a raiva, que dirá então de cadáveres de animais expostos aí no lixo. O cidadão vai de repente descartar um lixo e encontra um cadáver de um cachorro, por exemplo. E olha, acontece bastante. Hein? É uma coisa muito comum hoje. Por exemplo, esses animais mortos, né? Irem parar até mesmo nos centros de reciclagem. Né? Porque a pessoa coloca ali dentro de uma caixa de papelão ou dentro de um saco plástico e vai parar lá onde as pessoas estão fazendo a reciclagem, daqui a pouco se deparam com um animal morto ali. Quer dizer, exatamente. Então está colocando em risco também a vida das pessoas, a saúde. E o senhor chegou a falar, eventualmente, com representantes do Executivo Municipal, da nossa Prefeitura, porque as políticas com os animais, elas têm ganho uma outra proporção. Já se falam, por exemplo, em hospitais para animais. Aqui em Caxias nós temos, mas da iniciativa privada. Porto Alegre já avançou nesse sentido, com uma secretaria específica, uma coordenadoria para tratar dos animais, também a ideia do hospital veterinário. Como é que o senhor tem visto nesse sentido? Porque na medida em que se a Câmara chegar a aprovar esse projeto, que ainda tramita pelas comissões da Casa,
irá para a sanção do prefeito. Então, o Executivo vai ter que tomar uma decisão sobre isso. Olha, nós aqui na casa, nós temos, se não me falha a memória, uns 2 ou 3 vereadores que se declaram defensores dos animais. Não é minha bandeira, né? Eu não fiz campanha, né, dizendo que ia defender os direitos dos animais, bem pelo contrário. Né? A gente se propôs a lutar pelas pessoas, mas enfim, a questão dos animais é uma questão importante também. Por exemplo, eu tenho 2 animais de estimação, né, que é uma cachorrinha, Yorkshire, né, e um cachorro, porte médio lá, que é um labrador. São animais que estão conosco há anos, né? Então a gente quer, acaba tendo essa preocupação, né? Daqui a pouco morre, enfim, o que nós vamos fazer? Né? Então é considerado um membro ali da nossa família, enfim. Então eu tenho conversado com alguns vereadores aqui na casa e eles têm se mostrado assim bastante interessados, porque na verdade esse meu projeto ele é apenas uma ideia que nós lançamos. E eu conto com o apoio dos vereadores para a gente aperfeiçoar, para a gente propor mudanças, né, fazer com que ele seja aprovado, né, que não é o projeto do vereador Renato Nunes, né, porque eu não posso aprovar, fazer lei sozinho, eu preciso da casa para isso. Então, uma vez sendo aprovado, é um projeto da Câmara de Vereadores para Caxias do Sul, né, que vai estar beneficiando toda a população. Até agora, eu tive conversando também com o secretário do Meio Ambiente, né, Adivando Rec, né, se mostrou também bastante interessado nesse assunto. Nós pretendemos também fazermos algumas audiências públicas para discutir junto com a população essa questão e está ouvindo, recebendo propostas ali, sugestões, enfim, para que nós possamos alterar, aperfeiçoar, modificar de uma forma que seja melhor. Se eu não estou enganado, essa ideia havia surgido em outras oportunidades, não sei se exatamente nesse formato. Nós tivemos aqui na casa o vereador, ex-vereador dessa casa, Alaor de Oliveira. Alaor de Oliveira, exatamente. Já tinha uma proposta nesse sentido. E aí o projeto terminou arquivado, ele não teve a tramitação completa. E nós aperfeiçoamos um pouco mais, ampliamos ainda mais. O senhor chegou a desarquivar ou apresentou de novo? Não, eu apresentei outro, né, de uma forma assim mais ampla, porque no projeto do vereador Alaor de Oliveira, né, ex-vereador, era somente para animais de pequeno porte. Ah, exatamente. Né? Então aqui fica, no caso, para todos os tipos. O senhor abriu um pouco mais o leque. Eu lembro disso, de ter ouvido o ex-vereador Alaor de Oliveira do PMDB, quando ele trouxe esse assunto, e houve também uma acolhida do plenário naquela oportunidade. E no projeto do vereador Alaor de Oliveira, visava apenas a criação de crematório. Não cemitério. Exatamente. Então a nossa proposta é criar cemitério e crematório para animais, né, de pequenos, médio e grande porte. Vereador, estamos chegando na reta final do nosso programa. Eu gostaria de tocar em alguns pontos políticos, quem acompanha as sessões do plenário, enfim, a sua bancada ganhou uma nova configuração. A partir da expulsão do vereador Daniel Guerra do PSDB, ele, momentos posteriores, acabou ingressando na bancada do PRB, o seu partido, do qual o senhor é presidente aqui em Caxias do Sul, e também acumulou, o vereador Guerra passou a ser o líder da bancada do PRB. Exato. E vocês ganharam, sem dúvida nenhuma, maior presença no debate, na discussão dos assuntos em plenário. Eu até gostaria de ter esse retorno do senhor e também para quem nos acompanha, que certamente tem essa curiosidade. Como é que vem sendo para o PRB exercer uma oposição, como o senhor mesmo coloca, só que em alguns momentos vocês acabam não se filiando a posicionamentos de partidos como o PT, que é maior caracterizado como de oposição. Como entender a posição do PRB nesse conjunto político da Câmara de Vereadores? Bom, nós, primeiramente, nos sentimos muito honrados, né, pela aceitação do vereador Daniel Guerra estar vindo para o nosso partido, o PRB, né? Nós sabíamos que vários partidos vinham tendo esse contato com o vereador, querendo que ele fosse para
para vários partidos. Para que as pessoas né? entendam, ele ficou sem bancada quando foi expulso do PSDB. Então ele era um vereador sem partido. Ficou sem partido durante um tempo, então vários outros partidos, né, partidos novos inclusive, queriam que ele se filiasse. Né? E nós fomos lá, fizemos o convite e ele aceitou. Né? Para nossa surpresa, né? Ele analisou bem e tal. E veio para o PRB, isso aí nos deixou muito felizes, ele está bastante feliz também, se sentindo bem à vontade, porque nós falamos para ele o seguinte, nós queríamos, né, e queremos o vereador Daniel Guerra no PRB para ser exatamente quem ele é e para fazer exatamente o trabalho que ele está fazendo, falar a voz do povo, né, aquilo que as pessoas pensam, né, e que muitas vezes não têm a oportunidade de falar. Então, esse é o papel do PRB. E é claro que nós nos fortalecemos, né? Apesar do tempo de fala no plenário se mantém o mesmo, porque somos os dois do mesmo partido. Por exemplo, uma declaração de líder nós temos que dividir, né? Para que as pessoas entre entendam, os dois. em dados momentos da sessão ordinária da Câmara, que acontece sempre às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 15h45, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, as bancadas têm direito a pedir declarações de líder, que elas duram 10 minutos. Mas quem faz esse pedido é o líder da bancada, só ele tem esse direito de pedir, mas pode ceder o espaço para colegas. Né? Isso, anteriormente eu estava como líder, né? E hoje o nosso líder de bancada do PRB é o vereador Daniel Guerra, que também hoje é o nosso vice-presidente do PRB, foi convidado também. Eu sou o presidente, ele é o vice-presidente. Então estamos aí fazendo um trabalho, não de oposição. Nesse ponto que eu queria tocar, porque muitas vezes o senhor diz que é um vereador de oposição. E como é que fica essa definição? Na verdade, nós somos oposição, tanto eu quanto o vereador Daniel Guerra, nós somos oposição contra as coisas erradas. Aquilo que vai prejudicar o povo, né, que não é do agrado da população, nós somos oposição, realmente. Sim. E nós somos situação sempre, né, quando é coisa boa. Né? Então, não importa se é da base do governista, né, que apoia aí o prefeito Alceu Barbosa Velho, ou se vem do PT, né, que é oposição aqui na casa. Sendo bom para Caxias, nós votamos a favor. Sendo ruim para Caxias, nós vamos votar contra, venha da onde vier. Vereador, e essas manifestações que têm acontecido, eu não me canso de questionar isso para os vereadores que participam aqui do De Frente com a Lei, porque elas não terminam. Começaram em junho com maior força, mas sempre tem desdobramentos. As pessoas, de fato, muito insatisfeitas com o formato político que nós temos hoje em nível de Brasil. Essas manifestações também ganharam muita força no exterior, começaram lá com a Primavera Árabe, houve a questão do Occupy Wall Street nos Estados Unidos, na Europa também tivemos muitos desdobramentos nesse sentido. O que a seu ver, um partido novo, que é o PRB, na sua opinião, o que precisaria ser mudado na atual formatação política? Olha, na verdade, todas essas manifestações, né, são frutos de tudo aquilo que tem sido a política no Brasil, né? O Brasil, infelizmente, tem sido conhecido lá fora, no exterior, né, em todos os lugares do mundo, aí, como um país, o país da corrupção. Né? Então, isso aí é muito triste, né? E a população tem que se manifestar mesmo, né? Eu apoio e tomara que não pare, que continue, até que as pessoas venham se conscientizar, venham se politizar, né, e venhamos tirar fora esses corruptos, né, esses políticos de carteirinha, profissionais que já estão dominando o Brasil já há 500 anos. O atual presidente da Câmara dos Deputados, desculpe interrompê-lo, ele está completando quase 44 anos de mandato consecutivo. Sim. Como deputado federal. Então, o deputado Henrique Eduardo Alves, do Rio Grande do Norte. Exato. Então não há uma oxigenação, uma renovação, né? E justamente é nisso que o PRB pensa, né? Por exemplo, hoje o nosso partido é um partido novo, vai fazer 8 anos, né? Dia 25 de agosto,
e é 90% dos nossos representantes, dos nossos vereadores, deputados, são pessoas novas na política. E o senhor sugere que tipo de alterações, por exemplo, em uma reforma política, em todo esse debate que tem sido feito, mas que infelizmente não chega a cabo no âmbito do Congresso Nacional, o que poderia ser mudado do ponto de vista do nosso formato, das nossas regras políticas atuais? Olha, na verdade, eu não acredito que aconteça nenhuma reforma política, né? O que tem que acontecer é uma reforma na mentalidade das pessoas, que é o que está acontecendo. Nós temos visto isso aí, temos acompanhado essas manifestações, né? As pessoas estão se conscientizando e eu creio que essa é a hora, né? Que está dando um basta, que está dando um chega nisso, né? Porque, enfim, não adianta só fazer protesto e chegar na época de eleição e ir lá votar nesse pessoal aí. Que já estão lá. Então, já começou a mudar, ao meu ver. Vereador, encerramos então, estamos um pouco além do nosso tempo. Eu quero lhe agradecer e, ao mesmo tempo, que o senhor, de forma breve, toque algum ponto que nós não tenhamos abordado. Sem dúvida que as pessoas acompanhem, então, a tramitação do seu projeto, que ainda se encontra nas comissões. Essa é a ideia, então, de termos um cemitério e crematório para animais em Caxias do Sul. Bom, eu só tenho a agradecer, né, à TV Câmara, por essa oportunidade de estar aqui divulgando mais um projeto, né, porque, na verdade, são muitos projetos que nós temos apresentado, só que, infelizmente, a mídia, né, a maioria da mídia não mostra, só mostra coisa ruim, quando acontece algum problema, uma desgraça, uma tragédia, né, e nós aqui na TV Câmara estamos tendo essa oportunidade de falar de coisas boas dos nossos projetos que estamos apresentando. Então, parabéns à TV Câmara, um abraço a todos os amigos ouvintes, né, a todos os telespectadores aí, é isso aí, muito obrigado. Nós é que lhe agradecemos mais uma vez. Conversamos então com o vereador Renato Nunes do PRB. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.